Então, vamos começar a parte 2 da nossa aula, que é justamente falando sobre a questão de que não há no Novo Testamento base para falar da continuidade, da existência do ministério profético, baseado, por exemplo, em Atos capítulo 13, e o versículo 1. Primeiro que eu queria falar para os irmãos que nessa parte aqui, que o nosso comentarista da lição, ele dá a entender que entende a evidência do ministério profético por causa do dom de profecia, na minha concepção, é um equívoco. É um equívoco. Mas pode ser uma leitura que realmente ele faça de forma honesta no que vê no texto, entendeu? Agora, o que eu vou expressar aqui para afirmar que não existe mais ministério profético no Novo Testamento é simplesmente para o conhecimento dos irmãos, certo? Não sei qual é a denominação que vocês fazem parte, e se permite esse tipo de abordagem. E no máximo, se você abordar isso em classe, você precisa falar qual é o objetivo realmente da lição na perspectiva do comentarista. Por exemplo, no tópico 2 diz, olha, no tópico 2 e no terceiro subtópico, cadê? Tópico 2, tópico 2 e no segundo subtópico. Diz assim, de acordo com o comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele, algumas vezes, predizer o futuro, conforme e instruir-nos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus. Veja o que ele diz aqui. Seu ofício constitui não existe mais ofício de profeta no Novo Testamento. O que existia, na verdade, era pessoas que eram consideradas profetas, assim como nós consideramos uma pessoa que não é diácono como se ele fosse um diácono, porque ele exerce a atividade, ele age como um diácono, ele age como uma pessoa trabalhadora dentro da igreja, entendeu? Então, é considerada, no nosso ponto de vista, um diácono. Era a mesma coisa que acontecia aqui no Novo Testamento. Esses profetas, na verdade, eram no sentido lato e não no sentido estrito, ou seja, eles não foram oficializados para ser profeta. Você está entendendo? Se ele tivesse sido oficializado para ser profeta, então o comentarista tinha toda a razão. Mas eles não foram oficializados. No que diz a primeira parte do comentarista, quando ele diz aqui que o objetivo do profeta do Novo Testamento era mediar a palavra de Deus, instruir. Isso aqui está correto, essa parte está correta. Aonde é que está o equívoco? No meu modo de ver a Bíblia aqui, é quando ele fala que seu ofício era consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina. Então, veja, não constituía-se um ofício. Aqueles que estavam lá na igreja de Antioquia, que eram profeta, na verdade eram pessoas que eram considerados profeta, como eu já disse anteriormente. Primeiro, porque alguns deles tinham o dom de profecia. Não porque foi oficializado como profeta. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo me entender a diferença entre uma coisa e outra. A gente na nossa igreja, quando Deus usa constantemente uma pessoa por meio do dom de profecia, a gente não tem aquela pessoa como se fosse um profeta,
Mas ele é um profeta? Não. Ele é um servo de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um trabalhador da igreja, é um diácono, é um presbítero, é um evangelista, é um pastor. Mas ele não é um profeta no sentido de que foi oficializado para ser profeta. No Novo Testamento é a mesma coisa. Eles não foram oficializados para ser profeta, se é que os irmãos entendem. E aqui eu quero dizer o seguinte: há vários motivos pela qual não existe mais um ministério profético. O primeiro deles eu já disse anteriormente, que está em Mateus capítulo 11, versículo 13, que Jesus disse que o último dos profetas era João. Acabou-se. Acabou-se o ministério profético. Segundo, os próprios apóstolos não oficializaram ninguém como profeta. Eles oficializaram como presbítero, como diácono, como bispo, como um pastor, mas nunca como profeta. Os irmãos estão me entendendo? Eu não quero que você diga assim, irmão Eliseu, ele está me colocando contra a minha denominação. Não, a questão não é essa. Até porque você tem que examinar tudo. Essa aula aqui você vai ver o que é que você pode explicar possivelmente para os seus alunos e o que não pode e que fica apenas como conhecimento para você. Você está entendendo? Eu também faço parte de uma igreja pentecostal e eu não ensino aquilo que eu creio, nem tudo que eu creio. Por quê? Porque a minha igreja crê diferente, baseado em alguma passagem da Bíblia, que a gente não pode ser antiético. Os irmãos estão entendendo? A gente é respeitoso, ensina como diz a revista, como diz a cartilha. No entanto, no meu caso aqui, eu estou num canal próprio, individual, e eu posso expressar-me um pouco diferente daquilo que a minha denominação ou o meu ministério crê. Você está entendendo? Aqui, por exemplo, como eu disse, não há apóstolos, não há mais apóstolos, né? Porque os irmãos podem questionar. Olha, irmão Eliseu, o senhor está dizendo que não existe mais ministério profético, mas Efésios capítulo 11 diz assim, 4 e 11. E ele mesmo deu um para apóstolo e outro para profeta, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores. Olha, a gente estudou na lição passada que apóstolo não existe mais, correto? Existiu, não existe mais. E está nessa mesma relação aqui, correto? E agora nós temos outro cargo, outro ofício que não tem mais, que é o de profeta. E por que ele está aqui? Porque realmente foi um ministério. Você está entendendo? Ele foi um ministério. Ah, irmão Eliseu, mas aqui está dizendo que esse dom, no versículo 12, é para aperfeiçoamento dos santos, para o ministério da obra e edificação do corpo de Cristo. Não é a igreja? Sim. O dom de apóstolo, o dom de profeta que existiu no Antigo Testamento, ele tinha a mesma finalidade. Qual era a finalidade? Fazer com que o povo de Deus, de alguma forma, fosse edificado e estimulado, exortado a estar na presença de Deus, como povo de Deus, dando testemunho de povo de Deus. Você está entendendo? Então é a mesma coisa, não tem diferença. Qual é a diferença? É que nesse contexto aqui de Efésios capítulo 4, versículo 11, ele está se referindo a um ministério que existiu e não existe mais. E vou continuar dando outras razões porque ele não existe mais. Veja bem, Atos capítulo 13, versículo 1, que nós já falamos aqui sobre que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, né? E nós vemos lá que os profetas que estavam naquele ciclo ali de comunhão com os irmãos da igreja de Antioquia, na verdade ele consolava por intermédio de quê? Da palavra. Eles eram considerados porque ele agiu como profeta do Antigo Testamento. Ele realizava o mesmo trabalho. Qual era o trabalho? De estar exortando, de estar consolando. Vamos ler. 15, versículo 32. Vamos, Atos capítulo 15 e versículo 32 diz assim: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, e detendo-se ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz para os apóstolos. Veja, eles eram profetas, mas o que é que eles estavam fazendo? Exortando e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, as palavras, a exortação que era dada aqui, era baseado na
na lei de Deus, o Antigo Testamento, nessa época, já estava pronto, como eu já disse, estavam pronto esse Antigo Testamento, a lei e os profetas, e estavam ali mostrando o caminho para ele, inclusive dizendo que o Messias que foi morto havia sido profetizado pelos profetas anteriormente. Tá certo, irmãos? Então, vejamos bem, para que a gente não... Então, eles eram profetas, profeta Ágabo mesmo, ele profetizou que haveria uma grande fome, né? A Bíblia diz que dava a entender que haveria uma grande fome. Então, até mesmo segundo Flávio Joséfo, ele diz que essa fome que houve foi no tempo ali do imperador Cláudio César, no ano 46, e passou-se mais ou menos 3 anos de fome. Aconteceu, mas esse profeta não era porque ele tinha, ele foi oficializado pelos discípulos como profeta, era porque ele tinha um dom de profecia, e aconteceu, indiscutivelmente, como em outra ocasião, mesmo Ágabo, veja que ele profetizava com frequência. O mesmo Ágabo, ele em Atos capítulo 21, versículo 10 e 9, ele pega o cinto do apóstolo Paulo e ele faz algumas manobras com aquele cinto e diz que assim acontecer com o dono daquele cinto, certo? É o versículo 10, Atos 21 e 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Então esse profeta era porque ele já era conhecido de Deus usar ele. Aí, irmão Eliseu, isso não é um ministério profético? Não. É um dom de profecia. E Deus usa quem quer, na hora que quer. Não é um ministério profético. Não pode ser considerado um ministério profético. Por que, irmão Eliseu? Não pode ser considerado um ministério profético. Vou lhe dizer. Depois a gente volta aqui. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 6. Veja, Apocalipse. E no 6, reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. O texto diz que Cristo não sei para si reis e sacerdote. Ora, rei e sacerdote era coisa do Antigo Testamento, certo? Quer dizer que Deus, o texto está dizendo que o ministério sacerdotal, ele continua? Não. Ele não quer dizer que o ministério sacerdotal ele continua. Veja, ainda outra expressão, 5 e o versículo 10. Apocalipse 5 e 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdote e reinaremos sobre a terra. Mais uma vez a expressão aqui, reis e sacerdote. Está dizendo que, porque a expressão está clara aqui, que ele nos fez reis e sacerdote, que o ministério sacerdotal ele continua? Não, ele não continua. É só isso que a gente precisa entender. O que é que a gente deve entender? Olhe, o dom de profecia não quer dizer que a pessoa tem um ministério profético. Os irmãos estão entendendo? Não quer dizer que tem um ministério profético. Por quê? Porque primeiro que Deus... a gente já deu os passos anteriores, né? Primeiro é que Deus, a Bíblia, ela não dá autorização para que eu e você vá consultar um profeta. Se existisse ministério profético, necessariamente eu teria que agir dessa forma. Ou seja, então fulano, ele tem um ministério profético, então eu vou lá consultar ele para ver o que é que vai acontecer, se eu vou para essa viagem ou não. Você está entendendo como Saul consultou a Samuel a respeito da jumenta, né? E Samuel disse, não, já se achou o que se procurava. Eu não posso, a Bíblia não me dá essa autorização. Você está entendendo? Se a Bíblia não dá essa autorização, então, obviamente, que esse ministério foi do passado e não do presente. O do presente é o dom de profecia. Deus usa soberanamente quem ele quer. Você está entendendo? Então, o Ágabo, ele profetizou ali pelo menos 2 vezes claramente, né? Pelo menos claramente 2 vezes, que foi a do cinto do apóstolo Paulo. Inclusive, o Dr. Wayne Grudem,
Ele diz assim: Ágabo deve ter tido uma visão de Paulo como prisioneiro romano em Jerusalém, e por isso trouxe aquela profecia. Então, para concluir aqui, que já está, que nós já estamos passando aqui do vídeo, o tempo do vídeo aqui. Então, por exemplo, Efésios 2 e 20, que está na nossa lição, 2, 19 e 20, diz assim: assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Aí a nossa lição está falando que há ministério profético nos dias de hoje, porque essa expressão "e dos profetas", que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aí ele está deduzindo o seguinte, que esse profeta, nós estamos a igreja tem eles como um fundamento. Importante esse ministério profético. E a prova é essa daqui, que existe profeta nos dias de hoje. Esse texto não está falando sobre a contemporaneidade desses profetas nos dias de hoje, na perspectiva de ministério profético, de ofício profético. Ele está dizendo o seguinte, que a igreja está fundada sobre todo o ensinamento que os profetadeiros falaram a respeito da pedra que foi rejeitada, a pedra de esquina que era Cristo. Os apóstolos também continuaram ensinando a respeito dessa pedra que foi rejeitada, que foi concretizada justamente nos dias de Cristo. Então veja, a referência não é para dizer, olha, o ministério profético continua, mas aqui é uma indicação da profecia dos profetas que apontava a respeito de Cristo. Tá entendendo? Uma vez por outra, irmão, a Bíblia sempre vai nos levar a voltar lá no passado para comprovar a veracidade do que os profetas disseram, porque se cumpriu. Geralmente, quando a coisa se cumpre, aí isso foi o que foi dito pelo profeta Isaías. Isso foi o que foi dito lá por Jeremias, nos Salmos, você está entendendo? Nos profetas. Então, nós queremos apontar Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz assim, que Deus antigamente falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou. Veja, ele resgata algo que era do Antigo Testamento e se faz presente nos dias dos apóstolos. Para quê? Para fundamentar e dizer que o que eles pregaram foram verdade. Veja qual é a expressão aqui do versículo 19, Efésios 2 e 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus era o quê? A principal pedra de esquina. Não foi isso que Isaías disse? Em Isaías 28:16 diz que eis que plantei em Sião uma pedra já provada, eleita e preciosa, pedra de esquina. Na verdade, eleita e preciosa, 28:16 de Isaías. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 8, vai falar que Isaías falou sobre essa questão dessa pedra que foi rejeitada. Então aqui ele não está colocando o ministério do profeta como continuidade, mas está colocando os profetas aqui como um ministério de que foi verdadeiramente genuíno e que, portanto, ele também é base, é fundamental para que compreendamos a exatidão daquilo que eles disseram, de que Deus estava realmente na vida desses homens, porque não deixaram passar absolutamente nada, tudo aconteceram à risca. Tá bom, irmãos? Então veja, Miqueias capítulo 5, versículo 2 e 3, Salmo 118 e 22, fala sobre essa pedra rejeitada e tal. Você está entendendo? Jeremias 23, 5 e 6, João, João não, Lucas, né? Eu falo João Batista, mas aqui é Lucas 1, 62, 63, 67 a 76, Zacarias 9, 9, 11 e 13. Então, esses textos aqui,
ele só serve para ele serve para apresentar, não é a continuidade do ministério profético, do ofício profético, né? E até então eu acho que está havendo aqui na lição um pequeno equívoco, é uma besteirinha de nada. Por que eu digo que é uma besteirinha de nada? Porque eles falam exatamente o que o texto diz, que os profetas tinham essa responsabilidade de exortar e tal. Mas quando ele diz que era ofício dele, era responsabilidade dele, como se ele... Aí é que mora a questão, o perigo, eu diria. Então, não existe mais ofício ministério profético por essa razão. Porque, primeiro, o próprio Jesus disse, olha, até João, né? E vocês podem voltar ao vídeo e se atenar a essas questões com mais paciência, né? Eu estou correndo aqui para o vídeo não ficar grande, porque a gente está com problema de salvar aqui o vídeo em alta qualidade. E, bom, enfim, a lição ela termina, né, falando sobre o verdadeiro e o falso profeta, que sempre existiu, sempre existirá. Por isso que é necessário, na questão do julgar, inclusive a Bíblia fala sobre julgar as profecias. Julgar as profecias, tá? Estou esquecido do texto, mas julgar as profecias. Obviamente que uma coisa está atrelada à outra. A profecia não necessariamente faz da pessoa um profeta, mas um servo de Deus, um homem de Deus. E nada melhor do que ser um servo de Deus, como a Bíblia diz, que todos nós somos servos dele, né? Mas não com exatamente com essa nomenclatura. Nós somos porta-vozes de Deus, profeta de Deus, no sentido de que temos a responsabilidade, a incumbência de levar as boas novas, a mensagem do Evangelho de Cristo, mas não jamais no sentido de ministério profético. Isso aí, o dom de profecia não faz com que a pessoa tenha um ministério profético. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu queria adiantar um pouco, aliás, me aprofundar um pouco sobre essa questão, mas a gente pode conversar nos comentários, tá bom? Então, até a próxima semana. Até a próxima semana, sabendo que Deus cuidará de nós. Só queria corroborar com uma coisa aqui, que eu já ia esquecendo. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós temos uma diferença grande sobre essa questão de ministério profético. No Antigo Testamento, só o profeta que era mediador entre Deus e o homem. No Novo Testamento, o mediador é Cristo, entre Deus e o homem. Então, ministério profético, foi beleléu, certo? No Antigo Testamento, as pessoas consultavam apenas aquele profeta que tinham chamado de Deus, seja ele Samuel, Jeremias ou qualquer outro, Aías. No Novo Testamento, a gente tem acesso direto a Deus. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, de tal forma que você não precisa mais de alguém com ministério profético. Tá entendendo? O profeta do Antigo Testamento era ele que ouvia a voz audível de Deus. No Novo Testamento, cada um de nós estamos habilitados a escutar a voz de Deus no coração. Como ele disse, olha, pegarei as minhas leis e colocarei dentro do coração de vocês. Então a gente escuta a voz de Deus dentro do nosso coração. E quando no máximo o dom de profecia, que vem simultaneamente naquele momento, o Espírito Santo lhe impulsionando para que você use as suas faculdades verbais para transmitir uma palavra para alguém em específico. Então, veja que há diferença entre o Antigo e o Novo Testamento sobre essa questão de ministério profético. Ou seja, no Novo Testamento isso vai sumindo, some completamente, né? O Antigo Testamento, o profeta, era aquele que compunha o cânon sagrado. Era aquele que estava compondo o cânon sagrado. No Novo Testamento, embora não tenha se fechado ainda claramente, nos dias dos discípulos ainda não tinha se fechado, né? A gente não tinha a Bíblia como temos hoje, mas eles tinham a Bíblia Sagrada, a Torá,
que era o Antigo Testamento hebraico, e, portanto, as pessoas tinham como ver qual era a vontade de Deus ou não, através daquilo, né, daquilo não, da palavra escrita, que já estava escrita, e a ênfase, segundo James Dunn, sobre a questão do ensinamento na igreja de Antioquia, era na ressurreição, ou seja, aquelas pessoas que eram chamadas de profeta, ela acompanharam o ministério de Jesus, ascensão e ressurreição. Então, o ensinamento não estava só pautado no Antigo Testamento, mas naquilo que eles mesmos presenciaram e creram, que era o Cristo Jesus. Então, as pessoas estavam sendo consoladas, exortadas ao arrependimento, tanto com a Torá, que era a forma de consolo de mostrar as promessas que Isaías, né, de que Isaías fez, profetizou, e que se cumpriu em Cristo, e que, portanto, o indivíduo que estava na igreja de Antioquia, ele precisava crer que essas promessas, que o Cristo viria, voltaria e tal, e poria um fim em todas aquelas perseguições que ele estava vivendo, era verdadeiro. Então, por isso que ele era considerado profeta. Você está entendendo? Então, parando aqui, a lição é muito importante, e eu quero concluir dizendo, se nós formos colocar o dom, pegar o dom de profecia, e por causa disso fazer um ministério profético, nós vamos fazer um ministério em cura também. Nós vamos fazer o dom de cura, então fazer o ministério de cura. O dom da sabedoria, então vamos fazer o ministério da sabedoria. O dom de discernir os espíritos, então fazer o ministério dos dons, dos discerneiros do espírito, não existe. A gente vê Paulo falando sobre o ministério da palavra, aliás, Pedro falando sobre o ministério da palavra, o ministério do louvor, o ministério mas esse ministério profético, ele sempre é usado ou fazendo referência aos profetas do Antigo Testamento, mesmo que esse texto esteja no Novo Testamento, como é o caso de Efésios, capítulo 4, versículo 11, ou então ele está fazendo referência a uma pessoa que Deus usava constantemente, já era conhecido como um profeta. Você está entendendo? Não que tinha sido oficializado. Bom, é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe e que qualquer dúvida e quiser corroborar conosco, pode comentar, discorde. Olha, irmão Eliseu, eu entendo que realmente é ministério profético por isso, isso e isso. Tá entendendo? E Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.